Glória a Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito alegre nessa tarde por estar aqui. 25 anos do Cântico de Vitória. Agora, dia 14 de julho, completei 47 anos que Jesus me deu o maior presente da minha vida, que foi o meu esposo. Ali na minha igreja, foi no dia de terça-feira, agradeci a Deus pelo meu casamento. Aleluia, glória a Jesus. Fazem 10 meses que Jesus levou meu esposo, né? 10 meses, 6 meses, 10 anos, 6 meses, e hoje são 25 e 22 dias. Mas eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. E foi aqui nessa igreja, caminhando, ouvindo os conselhos da minha querida amiga Rosa Moura, da minha querida e saudosa memória Nazaré Nascimento, Nasa, como carinhosamente nós chamávamos. Irmã Toninha era para na hora de corrigir, mas Rosa Moura e Nasa eram meus xodóis. E muitas vezes, se essa rodoviária falasse, antes mesmo desta rodoviária, se aqueles cantinhos ali falassem, ia dizer tudo que eu conversava ali até 11, olha como meu tempo era bom, 11, 12 horas, eu e Rosa Moura, as duas. Só ela me aconselhando, e eu contando a ela as dores, os problemas, eu só trazia isso para ela. E ela me aconselhando, e eu venci, e estou aqui, dando glória a Deus pelo cântico de vitória, porque realmente é uma vitória. Quando Deus nos deu o desejo de fundar esse conjunto, naquele tempo era tudo muito difícil, e a nossa igreja também era rígida. Tem gente hoje que diz que a Assembleia de Deus é rígida, misericórdia. A rigidez da minha vida. É Cláudia, né, Cláudia e Karina? Ah, se Samita tivesse aquela, ia dar também essa risada que Karina está dando, viu? Mas eu louvo a Deus, porque eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Estou na Assembleia de Deus. Nem digo mais, doutora, vou terminar. Porque eu não sei, a velhice, né? A velhice eu vou para onde meus filhos me levarem. Só não para Dona Romana. Aí eu sei também que eles nunca vão lá. Só vão por uma questão de ética, de consideração, né? De respeito, que eu também assim o faço, né? Então, estou alegre nessa tarde. Estou muito feliz com Jesus. Muito feliz. Quando nós criamos aqui o primeiro conjunto, Cântico Angelical. O povo daqui gosta de cântico, né? A irmã Rosa dizia, não, eu não sei reger. Eu dizia, mas só a senhora pode reger. Vamos criar esse conjunto. Ela dizia, eu não sei. Lá em Caiçara, ó, ela descobriu, né? Eu ainda ajudei, mas aqui não dá. Aí quando levei o assunto para o pastor José Fernandes, ele disse, eu ajudo porque lá em Pendência foi eu que ajudei a criar o conjunto. Aí depois veio o desejo do Cântico de Vitória. Já estava com 22 anos de casada. A idade eu não vou descobrir não, né? Deixa o povo me encontrar e dizer, a senhora está do mesmo jeito. Como que está do mesmo jeito? Não tem mais nada do mesmo jeito. Só tem a fé em Cristo, que para mim é tudo. Aleluia, e eu me alegro por estar aqui, minhas queridas irmãs, vendo irmãs aqui do início, né, doutora? E vendo carinhas novas. Eu nem demoro a vir a touro, mas hoje eu já vi umas carinhas novas por aqui. É Deus mesmo, né? Então, o conjunto Cântico de Vitória, ele realmente tem sido um cântico de vitória para a igreja do Senhor. Quando eu olhava ali, quando a irmã estava fazendo a apresentação, olhando para a irmã Severina,
que tocava com tanta garra, né, irmã Severina? Com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta felicidade. E Deus assim foi fazendo. E está aqui hoje, uma idade linda. Quem é que não quer fazer bodas de prata? Quem é que não quer fazer? Se vê uma ornamentação dessa, a prata brilhando, a prata tem o seu valor. E maior é o valor que tem vocês por estarem 25 anos, aquelas que têm essa idade, né? Como eu já falei, tem componentes aqui, né, Vilminha? Desde o início, como aquelas que entraram recentemente. O galardão Deus dá para cada um, segundo as suas, no plural, obras. Então, cada um receberá o seu galardão. Eu me sinto lisonjeada por este convite. Agradeço aqui ao ministério representado pelos irmãos que estão na frente do trabalho, a pessoa do pastor Samuel Renovato e da irmã Janice, que ontem ligou para mim dizendo que tinha um compromisso e estava muito assim porque não ia estar aqui. Eu digo, mas a igreja está, né, irmã Janice? O cântico de vitória vai estar. E agradeço a Caísa, que é quem me fez o convite. E eu vou agradecer a Jesus, né? Porque eu fiquei sempre esperando ela mandar alguma coisa para mim. Fez o convite, depois pediu uma foto. E eu esperava, e eu orando, Jesus, e agora o tema. Mas de repente Deus trouxe para mim numa voz mansa e suave, como Ele faz, né? Porque eu de mim nada tenho, nada sou. Não tenho, assim, essa preparação como muitos estudiosos da Bíblia. Mas pela misericórdia sou uma testemunha de Jesus. E eu não digo não. E eu digo a Jesus, Jesus, os anos estão se passando. E eu não dou não, viu, Jesus? Agora, quando for para eu dar o não, tu vai falar comigo para eu não receber mais um convite. E assim é minha oração. E eu perguntava a Jesus. E Jesus, quando o irmão disse, 1 Samuel, eu digo, eita, Jesus, será que... Jesus disse, fala sobre o cântico de Ana. Já que é um cântico de vitória, e Ana foi vitoriosa, aleluia, e Ana venceu, e Ana recebeu de Deus a bênção, a vitória, e Ana, que era uma mulher desprezada, humilhada, que chorava, que gemia, que não tinha o prazer de ir ao sacrifício como a sua rival, levando também o seu filho com ela. Mas diz naquela tarde que Ana cantou e que minha igreja vai cantar também. E eu louvo a Deus porque estou aqui de posse também de vitória. E posso louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos dizer, igreja amada, igreja querida, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Não é nem tanto, Mileide, pelas coisas materiais, mas pela alegria de até aqui Ele ter nos ajudado e nós estarmos firmadas nos seus caminhos. Quanto que durante esses 25 anos pararam, não tem mais coragem, não estão mais aqui com a pandeirola, não estão mais aqui batendo no triângulo, outros porque a saúde já não dá, outro porque já não mora em Touros, mas vocês estão aqui, mesmo diante das lutas, das provas, das dificuldades, mesmo diante daquele momento que você disse, Senhor, não dá mais, eu não vou mais continuar, eu vou botar meu instrumento aqui e ele está aposentado, mas o amigo Espírito Santo, Ele que é fiel, que é verdadeiro, Ele que não falha, Ele que cuida de nós e sabe, aleluia, quantas vezes nós somos fracos. Ele chega depois de volta e lá, pegue seu instrumento e vá para o ensaio e cante, porque tu não canta para o homem, nem para a mulher, tu não canta para a igreja, nem para o povo, nem para o mundo, tu canta e toca para louvar, glorificar e exaltar o meu nome, aleluia.
Então, cântico de vitória, meus parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, cada uma, Caísa, as demais que dirigem, né, que conduzem com ela, e todas componentes, né? E podemos dizer todos, porque tem os irmãos aqui, irmão Elias, o abençoado ali, Ziquinho, todos eles fazem parte. Então, para todos vocês, em nome de Jesus, sejam abençoados e recebam de Deus nesta tarde saúde, paz, alegria e felicidade para continuar, né, trabalhando para Deus nesse ministério glorioso. Quem sabe ser uma velhinha, como Caísa disse, ainda não vou tocar minha pandeirola, né? Quem sabe é Jesus, né? Eu não sei de nada, quem sabe de tudo é Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altiveza, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco do sorte foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta. Levanta o pobre do monturo e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela sua força, e os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, e o Senhor julgará a extremidade da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a história de Ana é uma história conhecida, né? Vou dar só assim uma ligeira pincelada. Aquela mulher que era estéril, que não tinha filhos. E naquele tempo, hoje não, hoje o homem só tem direito a uma mulher. O homem tinha direito a outra mulher. E Penina, ela dava filhos, ela tinha filhos, Eucana tinha filhos de Penina. E Ana se sentia humilhada, porque com certeza ela humilhava Ana, porque Ana não tinha filho. E todos os anos, quando Eucana descia para fazer o sacrifício, Penina ia com filho, né? Porque filho é honra. Qual é a mulher que casa e não quer ter um filho? Só se ela não for normal. Porque mesmo ela dizendo, eu não quero, mas dentro dela ela quer. Porque esse é o nosso prazer, é gerar, é ter filhos, né? 1, 2, e enfim, 10, né? Hoje não falo mais em 10 não, Barbosa, pelo amor de Deus. Então, assim, Eucana chegou a dizer a Ana que ele era melhor para ela mais do que
10 filhos, né? E chegou a hora que Deus fez um milagre na vida de Ana. Ana pediu ao Senhor um filho. A Bíblia diz: por este menino orava eu. E Deus deu a Ana Samuel. Mas Ana, ela tinha tanta intimidade com Deus, cântico de vitória, que Ana disse que dava aquele menino para Deus, e nenhum canto na Bíblia a gente encontrou ela reclamando. Quando chegou o tempo que desmamou o filho, ela levou aquele menino para ser apresentado e para ser entregue ao sacerdote, para que ele ficasse na casa do Senhor para servir a ele. Aleluia! Que mulher corajosa, que mulher cheia de virtude, que mulher para ter um compromisso glorioso com Deus. Ela devolveu aquilo que Deus tinha dado para ela, e ela teve o prazer de ver Deus abençoar o seu filho Samuel. Então, nesta tarde, antes eu quero fazer aqui um parênteses, que eu esqueci, irmã Geórgia. Semana passada eu me lembrei da senhora. Glória a Deus. E não queira saber a alegria que eu senti no Senhor quando lhe ouvi na apresentação citar o seu nome. Glória a Deus. Que maravilha. O Deus de Ana é o Deus que está aqui nessa tarde. É o Deus de Rosário, é o Deus de Geórgia. Quantas vezes irmã Mazinha me convidou para eu ir te visitar, mas às vezes era uma coisa, ela outra, ela marcava. Irmã Rosário, a gente marca a hora que eu saio daqui para a gente se encontrar, para visitar. Mas eu não lhe visitei pessoalmente, mas eu lhe visitei com as minhas orações, pedindo para que Deus enviasse o anjo e fizesse um milagre na sua vida. E sempre Mazinha me dava notícia sua. E meu coração, irmã, diante do Deus vivo que eu estou, me alegro muito nesta tarde por esta vitória. E creio que essa igreja que orou pela senhora, essas irmãs, teve outras irmãs que também sempre me falavam na sua situação e como precisava a gente orar pela senhora. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele continua curando uma doença que nada cura, só Jesus. O que a senhora disse aqui é verdadeiro. Então, irmãs, o cântico de vitória, ele está nessa alegria de festa, de regozijo, de se alegrar, de serviço a Deus. E qual é o serviço? O louvor. A Bíblia diz que aqui tudo vai se acabar. A pregação, a fala, a voz, a evangelização, a testificação, o testemunho, nosso testemunho, aonde nós vamos, aonde passamos, o que falamos, mas o louvor, ele sobe, ele vai, aleluia, ele é eterno. Lá na presença dele não haverá mais pregação, mas é louvor, louvor, louvor. Aleluia. Por isso eu digo a vocês, continue cantando com essa perfeição, com esta unção, com esta graça e com esta responsabilidade grande, como vocês têm feito até hoje. E quantas dirigentes, né? Quantas regentes já passaram por aqui. Mas a nossa querida irmã Caísa está há algum tempo, né? E Deus vai continuar te abençoando, amada. Deus vai continuar te dando vitória a você e as suas companheiras. Eu tenho certeza disso. Então, irmãos, Ana foi uma mulher de esperança. Ela pede um filho a Deus com esperança de que Deus ouvia a sua oração. Vale lembrar de que quando Ana entrou ali naquele templo, cheia de angústia, de tristeza, que a oração dela era através de lágrimas, de choro, de sentimento, de sofrimento. O sacerdote ali, quando entrou, teve Ana por embriagada. Mas quando ele se retratou para ela assim, ela disse: não, Senhor, não me tenha por uma mulher embriagada. Eu sou uma mulher atribulada
de espírito. Ei, quantas vezes você já entrou nessa igreja assim? Eu entrei a certo dia aqui numa tribulação tão grande, mas naquele dia, num círculo de oração, eu tomei uma decisão aqui nessa igreja. Não foi lá na que eu me congreguei, foi aqui. Senhor, na minha angústia e na minha tribulação só tem uma saída. Eu entrego a ti esta causa. Irmãos, e eu estou orando, e eu creio que essa igreja está orando por essa causa que eu sempre digo. Ore por uma causa que eu coloquei ela nas mãos do Senhor, porque eu não tenho capacidade para resolver. E Ana, naquele dia, ela chegou ali também nessa situação. E ela depois disse: por esse filho orava eu. Por esse filho orava eu. Oh, como é bom quando a gente ora por alguém, por alguma coisa, Deus nos traz a resposta. E Ana foi essa mulher cheia de esperança, foi essa mulher cheia de fé. Ela pede um filho, mas também ela promete devolver aquele filho para Deus. Será que você tem coragem de pedir algo a Deus e prometer que vai devolver algo para Ele? Será que você tem coragem de, na promessa de devolver, você devolve aquilo que você promete? Ou você pede, recebe, e quando é para devolver o que você pediu a Deus, você olha assim e diz: não, Jesus, eu não tenho coragem, eu não posso, eu não tenho como. Mas Ana cumpriu. Ana fez o que ela disse para Deus que faria. Eu o devolvo. E quando ela desmamou, ela levou Samuel de volta. Por este menino orava eu, e hoje eu estou devolvendo ele ao Senhor. Aleluia. Qual é o menino que tu pediu a Deus? Qual foi a hora de aflição, de angústia? Que tu dissesse: Senhor, eu faço. Irmãos, a gente na aflição pede tanta coisa difícil a Deus, e que depois nós pagamos um preço tão grande para cumprir com aquilo que nós prometemos. Mas vale a pena cumprir, porque você desfruta dos banquetes dizendo: eu estou distante, mas estou vendo tu fazer, Senhor, porque eu te pedi e disse que daria isso para ti, e dei, e tu estás me abençoando, e eu estou podendo contemplar as maravilhas, as tuas misericórdias e as tuas bondades, como está escrito no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Está repreendido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Com o coração angustiado, não é fácil vislumbrar um futuro brilhante. Não é verdade, Caísa? Quantas vezes você, diante desse conjunto, com seu coração angustiado, e até aquelas primeiras regentes, pensava em desistir, não vislumbrava uma tarde tão linda, um dia tão lindo, tão glorioso como esse de hoje. Mas Deus tem sido com cada uma de vocês, e tem sido com a igreja dele. Por isso essa igreja está aqui, para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ana crê nesse Deus para resolver sua causa e resolver também, irmão, a esterilidade. Ela era estéril porque Deus a tinha feito estéril. E quantas vezes nós somos estéreis em alguma coisa na nossa vida? E às vezes a gente diz até assim: eu não consigo, eu não posso. Mas em nome de Jesus, faça como Ana, se prostre aos pés do Senhor, repreenda a esterilidade na sua vida, não só de ter filho, mas da prosperidade. Às vezes você se vê uma pessoa sem prosperidade, repreenda em nome de Jesus
E Deus vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Aleluia! Você pode dar um glória para Jesus? Aleluia! Quantas pessoas se decepcionam com Deus, porque sempre querem receber de Deus o que deseja. Mas Ana, ela foi firme. Ela não se decepcionou ao Zeni. Nenhum momento com Deus. Ela foi firme. Ana chorava a sua esterilidade, mas ela foi firme com Deus. Por isso ela foi vitoriosa. Aleluia! Glória a Jesus. Deus, Ele é fiel. Ele faz por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. Muitas vezes a luta é grande, a prova, a decepção, as traições, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela veio ao amanhecer. Glória a Deus. É pelo amanhecer, é na madrugada, é nas caladas frias da noite que Deus chega, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, abençoa você que tem dito que não tem jeito. Tem jeito, tem jeito, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel e verdadeiro, e Ele contempla a mulher, a tua necessidade. Homem, Deus contempla a tua necessidade. Jovem, Deus contempla o desejo do teu coração, e Ele faz muito mais além daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Na prova de Ana, podemos ver que era o próprio Deus que tinha lhe dado a esterilidade, cerrado a sua madre. Aleluia. E Ana via ali Penina produzindo, dando filho. Eucana alegre, mesmo dizendo que ela era mais amada do que Penina. Mas Ana estava na sua tristeza e na sua solidão. Ana tomou uma decisão, irmão. É o que nós precisamos. Em qualquer causa, em qualquer momento difícil, em qualquer situação. A decisão de Ana foi orar, interceder e clamar a Deus pela sua situação. Aleluia. Quantos crentes que andam desapercebidos, não tem prazer de orar, de buscar o Senhor, de pagar o preço. Quantas ovelhas que perecem porque alguém não pediu, não intercedeu, não clamou, não acreditou, não confiou. E na tristeza, nos dias atuais, vem a decepção, vem a angústia, vem a depressão. E a irmã Georgia disse aqui, eu creio que usada por Deus, enfermidade que só o Senhor pode curar. Porque não é brincadeira não, irmãos. Nós que vivemos na oração, é todo dia pedido de oração por jovem trancado, por adolescente trancado, por crianças trancadas. Irmã, ore que meu filho tem 30 anos trancado em um quarto. Quem pode resolver um problema desse? Precisa se levantar, Anas, para orar, interceder, clamar. Precisa do médico? Precisa de psiquiatra, de psicólogo, de tudo. Mas acima de tudo precisa você confiar e acreditar num Deus vivo, num Deus que disse, tudo posso. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, na sua tristeza, na sua angústia, na sua infelicidade materialmente falando, ela tomou uma decisão, orar, interceder e pedir ao Senhor para que Deus a socorresse. Oração, irmão, traz para nós resposta. Deus transforma humilhação em exultação. Os humilhados serão exaltados, Bem-aventurado. Nós sabemos que você, irmã, que sente-se muitas vezes humilhada, mas deixa eu te dizer, quem te exalta é Jesus de Nazaré. Vá para o joelho, vá para o jejum, vá para a oração. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas não é de qualquer jeito não. É preciso a gente parar, se decidir por Jesus,
Se decidir na causa difícil, entrega a Ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ana teve sua vergonha removida, sua boca se encheu de riso, Deus fez justiça para com ela, Ele é o justo juiz, e Ele vai fazer justiça com você. E Ele vai fazer justiça comigo. E Ele vai fazer justiça com a sua igreja, com o seu povo. E a maior justiça é: perseverai até o fim, e dar-te-ei a coroa de glória. Aleluia! A nossa justiça, a nossa vitória é permanecermos firmes no Senhor. Aleluia, pregando a sua palavra, louvando o seu nome e sendo fiel a Ele, para que naquele grande dia nós possamos ouvir a trombeta soar e nós subirmos ao encontro dele nos ares. Essa é a vitória da igreja. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Deus, Ele traz para nós a sua justiça. Aleluia. Você pode dar glória para Jesus? Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A minha boca se encheu de riso. Quem é que exalta o humilhado? Ana vê o trabalhar de Deus. Ele tirou dela o estado de humilhação. Aleluia, como diz o versículo 1: me alegro na tua salvação. Quantas vezes você tem pedido a Deus: Senhor, me tira dessa situação de humilhação. Nessa tarde Deus diz para nós: eu vou te exaltar, porque tu tens confiado, porque tu tens esperado, porque tu tens derramado as tuas lágrimas, porque tu tens se apresentado a mim, porque tu tens dito que nada pode fazer, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele faz por mim e por você o que nós não podemos fazer. Ele faz por nós o que fez por Ana. Aleluia. Se você crê, dê glória para Ele. Aleluia. Se você está triste, se alegre, porque a palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre na esperança. Como já disse, eu sei que meu Redentor vive e que por fim exaltará. Na luta, na prova, quem exalta é Deus. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó não estava mais nem orando por ele diante da luta e da prova, mas estava orando pelos amigos. Oh, que este Deus é grande, igreja. Cântico de vitória. Este Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus que faz muito mais além do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que reina, que é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos, nós imaginamos. Cântico de vitória. Se alegre, a vitória virá. Deus, Ele é fiel. Jesus tem cuidado de vocês. Jesus tem abençoado. Sabe por que vocês estão aqui comemorando 25 anos? Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Muitas vezes a luta vem, a prova vem, mas com a luta, com a prova, vem a vitória. E nós erguemos as nossas cabeças, cantamos e louvamos e dizemos: só o Senhor é Deus. Aleluia. Ana voltou ao templo de posse de vitória. Ana voltou ao templo para entregar aquela bênção que ela tinha pedido para Deus. E hoje vocês voltaram ao templo para agradecer a Deus por esse sim,
25 anos de louvor e de gratidão ao Senhor. Ana ofereceu a Deus o que ela tinha de melhor, mais precioso, que era o seu filho. Então, irmãs, quem tirou Ana da tristeza foi Deus. E Deus a tirou através de quê? Da oração. Sei que as horas já têm chegado, né? Que tem culto à noite, mas eu quero fechar. Quero dizer para vocês, cântico de vitória, e para a igreja do Senhor, 25 anos, bodas de prata, 25 anos de louvor, de gratidão e de vitória, batalhas enfrentadas, mas vitórias alcançadas. 1000 cairão ao teu lado, 10